Aguardar ali a gravação. Bom dia a todos, então. Estamos na terceira palestra do primeiro simpósio de Ética e Medicina Veterinária Integrativa do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul. Este evento está sendo realizado pela Comissão de Medicina Veterinária Integrativa, Comissão de Ética e Legislação e a Comissão de Ensino e Medicina Veterinária. Nós agora vamos apresentar, então, a palestrante de hoje, Cristiane dos Reis Ritter, com o título da palestra, o Código de Ética no Dia a Dia do Médico Veterinário. A doutora Cristiane é coordenadora da Comissão de Ética e Legislação do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul, tem curso de acupuntura veterinária pelo Instituto Bioethics e sócia proprietária de Poa Pet Care, né? Clínica Veterinária 24 horas. Seja bem-vinda, Cristiane, também uma organizadora deste evento. Estamos ansiosos pela tua palestra. Então, bom dia a todos, muito obrigada pela oportunidade. Acho que eu estou numa situação, né, bem complicada, né, que é falar do Código de Ética em 30 minutos, mas vamos lá, né? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre o Código de Ética, e de antemão já peço desculpas, porque eu estou bem fora da minha zona de conforto, né, apresentando uma palestra, mas vamos lá, vou compartilhar aqui a apresentação. Está aparecendo, Cristiane? Está aparecendo? Começou a compartilhar? Sim. Tá. Já está compartilhando. Pode te colocar no ocultar ali na barra, para não ficar... Ok? Ok. Boa palestra. Então, né, como eu estava falando, quem já leu o Código de Ética do Médico Veterinário sabe que ele é um documento bem extenso, que tem muitas informações, né? Então, em 30 minutos vai ser impossível a gente esgotar todos esses assuntos. Então, eu separei para a gente conversar alguns pontos importantes que eu percebo, né, nas conversas com colegas e até nos grupos de WhatsApp que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul, né, do Conselho, as dúvidas mais frequentes. E, claro, né, trouxe aí para o âmbito da nossa... do nosso simpósio, a questão da interação, né, entre os médicos veterinários. Eu fiquei pensando, né, como é que eu poderia trazer esse assunto de uma forma um pouquinho mais leve e prática, né, para que essa palestra fosse menos cansativa. Mas, né, de qualquer forma, a gente precisa trazer alguns conceitos importantes, né? E o primeiro conceito que já foi falado também, né, pelos outros palestrantes é com relação ao conceito de ética, né? Ela é uma palavra que é derivada do grego e significa aquilo que pertence ao caráter. Tem uma definição do Mário Sérgio Cortella que eu acho bem interessante, né, que nos faz pensar e trazer para a nossa vivência mesmo, né, a questão da ética, que ele diz que é um conjunto de princípios que os integrantes de uma sociedade utilizam para responder a questões mais importantes da vida, que são o quero, o devo e o posso. E as respostas para essas perguntas vão definir a sua convivência com os outros, né? Porque nem tudo que eu quero eu devo, nem tudo que eu devo eu posso, e nem tudo que eu posso eu quero. Então, pensar sobre isso, né, e nessas respostas e na forma de interação com as outras pessoas, vai trazer para a gente, né, aquilo que a gente vai ter como ética dentro da nossa vivência. A ética profissional, ela é um conjunto de normas que formam a consciência do profissional. E essas regras, né, essas normas, elas são regras bem simples, né, que vão definir a conduta para que seja cuidada da valorização de cada uma das profissões.
Dentro da medicina veterinária, né, então, nós temos o Código de Ética, que é um instrumento normativo referencial para o exercício profissional, ou seja, ele não tem, ele não é uma lei, né, mas é uma referência para todos os profissionais, e ele traz o conhecimento de direitos e deveres profissionais em uniformidade de comportamento a partir de uma conduta que é considerada como exemplo, né? Então, o nosso código de ética, ele é definido por uma resolução do Conselho Federal de Medicina Veterinária, né, que ele é escrito e aprovado numa plenária, e ele pode passar por atualizações constantes, né, de acordo com a evolução da nossa profissão. Nessa última resolução, que é a 1138 de 2016, são 100 regras gerais e especiais de comportamento, né, e a questão dos julgamentos e das faltas, né, e o que elas podem acarretar para os profissionais. É importante a gente não esquecer que todos os profissionais eles têm o dever de conhecer e de seguir o código de ética da medicina veterinária, para trazer um serviço de excelência à sociedade. Então, como já foi falado, aqui não existe aquela desculpa de eu não conheço, eu não sabia, né? É nosso dever conhecer e saber. Então, eu vou trazer assim, algumas figuras, algumas publicações, algumas frases, né, que vão nos levar a alguns dos conceitos que tem no nosso código de ética. E o primeiro deles é aquela frase que a gente, né, médico veterinário, sempre fala, que é: eu prefiro bicho do que gente. Quem nunca falou, nunca ouviu alguém falando essa frase? A gente nunca pode esquecer, né, que a medicina veterinária ela é a única profissão habilitada a atuar nos 3 pilares da saúde única, né, que é a saúde animal, humana e ambiental. E o nosso código de ética, né, através do juramento e do preâmbulo dele, ele traz que nós precisamos cumprir os dispositivos legais e normativos, respeitar o nosso código de ética, né, e agir em benefício da saúde única e do bem-estar dos animais, né, promovendo um desenvolvimento sustentável. A gente, né, nessa pandemia, a gente acabou tendo esse conceito de saúde única muito enraizado dentro da gente, por toda a luta que nós tivemos, né, no Brasil inteiro, para sermos vacinados como profissionais de saúde. E durante a pandemia também, né, nós vimos as pessoas falarem sobre conceitos, né, como vazio sanitário, quarentena, imunidade de rebanho, fechamento de fronteiras. E nós percebemos que esses conceitos eles fazem parte do nosso dia a dia. Nós somos profissionais que estão habilitados realmente a trabalhar, né, nesse conceito. Então, a gente precisa viver, né, viver esse juramento e viver essas informações e trazer essas informações para a sociedade como um todo e para dentro da gente, para que a gente possa realmente ser considerado, né, um profissional de saúde única. Aqui, né, essa figura, ela traz, né, aquela brincadeira da expectativa e da realidade. E eu trouxe ela para lembrar que, apesar da gente saber a teoria, né, a gente tem ideia de onde a gente quer chegar, existem processos, tempo de experiência, especialização para que o resultado, né, daquilo que a gente vai fazer saia de acordo com o esperado. Então, no nosso código de ética, no primeiro capítulo, né, que é dos princípios fundamentais, diz que nós precisamos exercer a profissão com o máximo de zelo e o melhor da nossa capacidade,
e que no exercício profissional nós precisamos usar procedimentos humanitários, preservando o bem-estar animal e evitando sofrimento e dor. Então, é bastante importante, né, a gente ter a dimensão daquilo que é o nosso conhecimento, daquilo que a gente pode fazer, daquilo que a gente deve fazer e daquilo que a gente vai encaminhar ou vai chamar, né, um colega que saiba mais do que a gente naquele assunto, para que ele siga, né, fazendo o tratamento daquele paciente que a gente precisa. Além disso, né, no capítulo dos deveres, diz que é nosso dever exercer somente atividades que estejam dentro do âmbito do nosso conhecimento pessoal. E isso é uma afirmação bem importante, né? Porque hoje a gente tem, às vezes, colegas que fazem um cursinho de final de semana e querem sair fazendo atendimento como especialistas, né? Naquele assunto que eles têm, muitas vezes, conhecimentos só superficiais. Essa figura aqui eu trago mais como uma provocação, tá? E não é para a gente responder essa pergunta se a gente deve tratar ou não deve tratar a leishmaniose. É mais para lembrar o nosso dever de informação, né? De sentar com esse tutor e explicar quais são os prós e contras de fazer esse tratamento, explicar quais são os riscos, né, para ele, para a família dele, né, se nós decidirmos em conjunto tratar, e lembrar que só sentar e explicar muitas vezes não é o suficiente, né? A gente precisa saber que, né, é nosso dever informar a abrangência, os limites e os riscos das nossas prescrições e ações profissionais, e que, né, tem uma resolução do Conselho Federal, que é a 1321, que traz todo o regramento dos termos que precisam ser assinados para que esses, que são os consentimentos livres e esclarecidos, né, que trazem para o tutor a responsabilidade dele nas escolhas que ele está fazendo, né? É nossa responsabilidade informar, tirar todas as dúvidas e falar de maneira que esse tutor possa entender aquilo que a gente está dizendo, mas a responsabilidade dele nas escolhas que ele fez dentro daquelas possibilidades que a gente apresentou também precisam ficar bem documentadas. Essa figura, né, que é um meme de internet que fala veterinário, né? Me diz como que eu posso como que tosar cachorro e catar pulga faz de você alguém. E eu trago essa figura para a gente lembrar da questão do preconceito, né? Nós, como médicos veterinários, a gente sofre muito preconceito da sociedade, né? Mas também a gente sofre preconceito dentro da nossa própria classe, né? Como já foi falado, quem trabalha com medicina integrativa sabe o quanto a gente é questionado, o quanto a gente sofre, né, com esses preconceitos, e muitas vezes são preconceitos velados em tom de brincadeira, como, já vem a bruxa aí fazer bruxaria, ou, vem aí com essas aguinhas, né, pingando na boca do paciente. Mas também nós temos aquele preconceito direto, né, que é do próprio colega que questiona a eficácia, que diz para o tutor que ele não deve continuar com o tratamento, ou que aquele tratamento não faz diferença. Então, lembrando, né, que nosso Código de Ética diz que é nosso direito exercer a medicina veterinária sem ser discriminado por questões de religião, raça, sexo, nacionalidade, opinião política ou qualquer outra natureza, como aquela especialidade, por exemplo, que a gente escolhe
né, seguir. E que é nosso direito também prescrever o tipo de tratamento que a gente considere mais indicado, assim como utilizar os recursos que a gente julgar necessários para desempenhar as nossas atividades. Aqui, bom, a dona Maria, né, ela me desacatou e falou nas redes sociais que eu sou o pior veterinário do mundo e não pagou a conta da última internação. Só que agora ela está ali na recepção querendo que eu atenda. Será que eu sou obrigada a atender a dona Maria? O nosso código de ética diz que nós somos livres para escolher os clientes e pacientes que a gente vai atender, com exceção de 3 casos. Primeiro, quando não houver nenhum outro médico veterinário naquela localidade onde a gente esteja exercendo a nossa atividade. Quando um colega requisitar espontaneamente a nossa colaboração e no caso de emergência, né, perigo imediato para a vida do animal ou do homem. Então, se é uma situação de emergência, a gente tira da situação de risco de morte e pode sentar com a dona Maria, por exemplo, e dizer: dona Maria, a senhora lembra que na nossa última conversa a senhora me desacatou, a senhora não acreditou em mim, a senhora não fez aquilo que eu indiquei? Então, a nossa relação como cliente e paciente, né, como médico e paciente, ela foi quebrada. E por esse motivo eu não tenho mais condições de lhe atender. E isso é um direito nosso, de aceitar ou não aceitar aquele cliente, mas sempre tendo, né, a responsabilidade de informar ao cliente, né? Hoje existem, inclusive, termos que podem ser entregues ou cartinhas que podem ser mandadas para esse cliente, dizendo que não procure mais, né, o seu estabelecimento ou o seu serviço. Mas a gente precisa lembrar, né, que existem regras e não é qualquer paciente que a gente pode negar atendimento. Como foi falado também já na palestra do Dr. Fábio, né, quando ele fala do prontuário, né, a cara de pânico e de que a gente tem muitas vezes quando a gente precisa preencher um prontuário, né, ou quando o cliente nos pede os documentos que ele tem direito e a gente, né, não dá imediatamente, ou não fornece imediatamente, né, que tem aquele diabinho ali atrás dizendo vai enrolando que daqui a pouco ele esquece. Mas a gente não pode jamais esquecer, né, que no capítulo que fala sobre o comportamento do médico veterinário, diz que a gente não deve deixar de elaborar prontuário e relatório médico veterinário, né, e que nós temos o dever de fornecer para o cliente, quando for solicitado, qualquer tipo de documento relativo àquele atendimento ou àquele paciente que o tutor solicitar. Assim como não podemos nos negar a dar qualquer informação ou explicação necessária para que ele entenda aquilo que está acontecendo, né? E também lembrando que a gente não deve deixar nenhum tipo de documento previamente assinado antes dele ser preenchido, né? Assim como guias de trânsito, relatórios, formulários, laudos, atestados ou certificados. Aqui eu trago algumas frases, né, que a gente escuta muito e que vão nos remeter a algumas coisas que estão, né, explicadas no nosso código de ética. Por exemplo, eu fiz a transfusão que o paciente precisava e eu não consegui falar com o tutor antes de fazer a transfusão porque não ia dar tempo. E agora esse tutor está me processando porque é contra a religião dele fazer uma transfusão de sangue. Ou, na correria, eu esqueci de pedir para o tutor que ele assinasse os termos de internação e de cirurgia. Mas ele me disse que era para fazer de tudo para salvar o filho dele. Então, não vai ter problema, né? Então, esse é um problema bem sério, né? Porque
o nosso código de ética fala que nós não podemos praticar nenhum ato profissional sem o consentimento formal do cliente. Mas, por outro lado, ele nos deixa tranquilos de que, em caso de iminente risco de morte ou de incapacidade permanente do paciente, nós sim temos esse direito de tomar essas decisões pelo nosso paciente sem ter o consentimento formal do cliente. Aqui, né, por mais que pareça esdrúxula essa frase, tchau, tô indo, o auxiliar vai ficar caso chegue uma emergência. A gente tem visto e vê muito acontecer, e os veterinários muitas vezes não têm a dimensão dessa responsabilidade, principalmente em situações de troca de turno, né? Às vezes o veterinário plantonista precisa sair, o veterinário do dia ainda não chegou, ou, né, deu o horário dele, o próximo turno ainda não está na clínica para fazer essa troca de plantão, ou então aconteceu alguma coisa muito séria, um paciente que foi perdido, o veterinário se desestruturou, né, psicologicamente, e ele abandona o plantão. Então, né, no nosso código de ética diz que nós não podemos nos afastar das nossas atividades profissionais sem deixar outro colega para substituir em atividades essenciais ou exclusivas que exijam a presença do médico veterinário. E outra coisa que é importante a gente levar em consideração é que a gente não pode fornecer a leigo ensinamentos, métodos ou meios de instrumentos que sejam privados da nossa competência. E a gente vê, infelizmente, muito, né, na prática clínica, aquele veterinário que ensina o auxiliar a castrar, que ensina o auxiliar a anestesiar, que coloca, né, obrigações ou conhecimentos dentro de alguém que não tem competência técnica para realizar aquele procedimento. Aqui eu trago algumas publicações, né, de Facebook. Nessa primeira fala, né, sobre atendimento de alimentação natural, né, e chama os tutores para atendimento online, né, nas localidades onde não abrange, né, a área de atuação da clínica. Aqui a gente vê, né, uma propaganda de uma clínica dizendo que, apesar de ser uma clínica de pequenos animais, ela também faz cesarianas em grandes animais. E aqui uma outra publicação, né, mostrando uma cesariana e falando que a pessoa ama cada vez mais essa profissão. Eu não vou entrar nem no detalhe técnico, né, dessa última figura aí, porque, né, tá tudo errado, né, desde a publicação até o cuidado com o paciente, a parte ética aí foi ferida totalmente, mas eu trouxe, né, essas figuras para que a gente possa lembrar que no nosso código de ética diz que é vedado ao médico veterinário divulgar informações sobre assuntos profissionais de forma sensacionalista, promocional, de conteúdo inverídico ou sem comprovação científica. Também a gente não pode se anunciar especialista sem ter o título devidamente registrado no sistema CFMV-CRMV, e também não podemos receitar sem prévio exame clínico do paciente. Pelo menos por enquanto, né, na medicina veterinária, nós ainda não podemos fazer o teleatendimento. Nessa figura, né, aparentemente, eu risquei aí por causa, né, da questão dos direitos de imagem, e para também a gente não configurar, né, qual é o local de atendimento, mas aqui, teoricamente, tem uma foto de uma veterinária, né, com 2 animaizinhos no colo, e que não traz nada demais, assim, com relação, né, a essas outras coisas que eu falei anteriormente, mas diz que a doutora é especialista em animais silvestres. E naquela questão da gente não poder se intitular especialista, eu trago aqui, né, que o CFMV, ele tem uma resolução, né, a 935, que
reconhece 16 especialidades veterinárias. E dentre essas especialidades veterinárias que são reconhecidas pelo CFMV, a especialização em animais silvestres, em clínica de animais silvestres, ela não está contida. Então, existe aí nessa figura, né, um erro ético de se intitular especialista. Aqui eu trago umas outras frases que a gente fala ou ouve muito falar, né? Quem trabalha com integrativa e quem trabalha com clínica ouve muito. Eu estou atendendo um paciente que ele come alimentação natural, mas eu acho que ração é bem melhor, então eu vou pedir para o tutor para trocar a alimentação. Ou então, o paciente precisa de repouso, eu vou suspender a físio e a acupuntura porque ele não pode se mexer. Ou então, eu estou atendendo um paciente que foi encaminhado por um outro colega em uma clínica e o tutor reclama de alguma alteração clínica, que óbvio, né, sou especialista, não vou atender, não é ético da minha parte atender esse paciente, mas eu vou pedir para passar por consulta com o clínico geral aqui mesmo no local onde eu estou atendendo, para esse tutor não ter que se deslocar até o veterinário dele. Então, ou então, por que passar plantão se eu estou cansada? Eu quero ir para casa. O colega que vai me substituir, ele tem condições de avaliar a prescrição para saber a gravidade do paciente. Ou, se eu passar a minha prescrição e todas as informações sobre o paciente para o clínico, ele vai sair daqui indicando para os outros pacientes dele e não vai mais me chamar. Então, esse tipo de pensamento, né, ele vai contra o nosso código de ética. Por quê? Porque é nosso dever nos relacionarmos com os demais profissionais, valorizando o respeito mútuo e a independência profissional de cada um, buscando sempre o bem-estar da comunidade. E, além disso, nós não podemos alterar a prescrição ou tratamento determinado por outro médico veterinário, salvo quando a gente achar indispensável, mas sempre é nosso dever comunicar para esse colega o fato da gente ter alterado, né, ou discutir com ele a necessidade de alteração. Também não podemos deixar de encaminhar de volta para o médico veterinário o paciente que nos foi remetido para atendimento especializado. E precisamos também saber que é nosso dever fornecer todas as informações sobre tudo o que aconteceu durante aquele período que esse paciente estava sob nossa responsabilidade. E também não podemos deixar de informar o médico veterinário que nos substitui os casos de gravidade manifesta, o quadro clínico dos pacientes que estão sob nossa responsabilidade. Então, essa coisa de só ler o prontuário, né, que é suficiente, não é. Né? Às vezes a gente tem pacientes que estão graves e que precisam ter um acompanhamento mais de perto, e esse colega precisa saber, a gente precisa deixar claro. Tem outras frases, né, que a gente ouve muito, como, o ozônio não funciona, ou a homeopatia é um placebo. Não, no nutracêutico não tem comprovação científica. Ou então, o odonto quer anestesiar só para tirar tártaro, ele quer levar o teu dinheiro. A gente raspa aqui em casa mesmo, rapidinho, e vai ficar tudo bem. Ou então, esse paciente é muito velho para fazer cirurgia, ele não vai resistir à anestesia. Ou então, eu vou anotar aqui na receita o nome da farmácia que eu confio para que você possa manipular essa fórmula. Então, no nosso código de ética fala o quê? Que nós não podemos criticar trabalhos profissionais ou serviços de colegas sem fundamentação científicas, né? E isso é uma coisa que acontece muito. A pessoa, né, o colega não sabe, não entende, não tem informações sobre aquela determinada especialidade, por exemplo, né? E fala mal, né? Ou diz que não funciona, mas não tem conhecimento e não sabe fundamentar cientificamente essas afirmações. Também não podemos indicar estabelecimento para compra ou manipulação de medicamento prescrito, né? E isso é uma coisa que às vezes a gente não se dá conta quando o tutor nos pergunta onde é que eu posso comprar, né? Então, o ideal é dar várias opções para que o cliente possa escolher, né, o melhor lugar. E essa figurinha aqui, né? Todo mundo sempre brinca dentro da clínica, né?
de quem é a culpa de tudo que está errado? A culpa é sempre do estagiário, né? Então, no capítulo, né, da responsabilidade profissional, fala, né, e o doutor Fábio, ele falou muito bem, né, sobre a diferença de imperícia, imprudência e negligência. Ele diz que a gente não pode, né, praticar atos que caracterizem imperícia, imprudência e negligência, e nós também não podemos atribuir os nossos erros a terceiros e a circunstâncias ocasionais que possam ser evitadas, mesmo quando o cliente solicitar. Ou seja, a gente não pode dizer que a dose de insulina foi aplicada errada pelo estagiário, né? Ou que o paciente morreu na cirurgia porque o tutor não autorizou fazer os exames e a gente não sabia que o paciente tinha um problema cardíaco. Todas essas informações, elas são técnicas, né? E a responsabilidade é nossa. Quando a gente diz para o estagiário aplicar insulina e a gente não olha qual é a dose que ele colocou na seringa, a responsabilidade é nossa. Quando a gente aceita fazer um procedimento que o paciente não fez, né, todos os exames para tornar aquele procedimento mais seguro, porque o proprietário insistiu, a responsabilidade é nossa. E ter aqueles termos assinados, né, são bem importantes. Cris, nós temos mais 5 minutos, tá? Ok. Então, assim, correndo. Nós não podemos ser conivente com o erro, utilizar de posicionamento hierárquico com os nossos subordinados para fazer com que eles não atuem dentro de princípios éticos. Não podemos negar colaboração profissional a colega que necessite, né? E não atrair para a gente colega, cliente de outro colega, ou fazer comentários desabonadores sobre conduta profissional ou pessoal de qualquer colega, assim como deixar de atender com cortesia, né, os colegas que precisem da nossa área das informações da nossa área de competência. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela foi, né, entrou em vigor agora em 2021, tá todo mundo falando sobre ela, né, e eu trouxe aqui para dizer que ela está em consonância com o nosso Código de Ética quando fala do sigilo profissional. Então, a gente não tem o direito de dar qualquer tipo de informação que pertença ao cliente, exibir pacientes em fotografias, anúncios, rádio, televisão, tudo isso precisa de autorização expressa do cliente. Também não podemos trazer as informações, né, para todo mundo que pede, né? Então, empresa de seguro, o estagiário, né? Muitas vezes, estagiário curricular que precisa desses dados para montar o seu relatório, a gente precisa que o cliente autorize que esses dados sejam mandados para o estagiário, né? E não podemos facilitar de forma nenhuma o revelar o acesso aos documentos, né, sob sigilo, e nem revelar nenhum tipo de informação que possa prejudicar, né, nenhum tipo de pessoa. Aqui, né, fala também algumas publicações, né, trazendo promoções de Black Friday, né, a clínica vai bombar, mas o nosso código de ética diz que nós não podemos, né, oferecer nem permitir que os nossos serviços profissionais sejam oferecidos como prêmio de qualquer natureza. Não podemos veicular, né, formas de pagamento e preço dos nossos serviços, ou divulgar serviços como gratuitos ou com valores promocionais. A gente pode não cobrar, mas a gente não pode divulgar, que não vai ser cobrado. E a nossa última afirmação, seu João não tem o direito, não tem dinheiro para pagar a conta. Então, ele não tem direito de levar o Lulu embora. Eu só vou entregar quando ele vier pagar. Então, lembrando que no nosso código de ética, né, que fala, no capítulo que fala da relação de consumo, diz que é vedado ao médico veterinário reter o paciente como garantia de pagamento. A gente não pode,
né, reter o paciente, e a gente vai cobrar aquilo que o tutor deve, né, documentando muito bem esse atendimento e fazendo com que ele se responsabilize pelo pagamento, depois a gente cobra em outra instância, mas não, né, retendo o paciente. Aqui eu trago só uma reflexão, né, trabalhar numa equipe multidisciplinar significa utilizar plenamente todos os recursos que estão disponíveis para obter um resultado adequado às necessidades do nosso paciente e ao seu bem-estar. E respeitar aquilo que eu não sei é extremamente importante para a gente não privar o nosso paciente de um dos nossos deveres fundamentais, que é preservar o bem-estar do animal e evitar o sofrimento e a dor. Né? O respeito, então, ao trabalho dos colegas e o comprometimento no dia a dia é o que vão fazer do profissional um ser humano ético. Então, né, com essa frase, eu agradeço aqui, né, e abro para perguntas. Obrigada, doutora Cristiane, pela fala. Sempre é muito importante, né, falarmos sobre o código de ética e debater ele, porque no dia a dia surgem muitas dúvidas, né? Inclusive os alunos durante a graduação. Então, ficamos abertos a perguntas. Nós vamos diminuir um pouquinho o tempo, em respeito também ao outro palestrante, né? Já estamos um pouco avançados. Alguma sugestão, dúvida, comentário? Cibele, fique à vontade. Tá fechado. Prontinho. Eu gostaria de parabenizar, né, a doutora Cristiane, e gostaria também de fazer um comentário, né, que é bem complicado, está sendo bem complicado, pelo menos na área da homeopatia, que é o ensino dos veterinários aos leigos, né? Então, você citou isso, e eu acho que isso é um problema muito sério, porque hoje em dia nós temos muitos veterinários ensinando a leigos a homeopatia, e ensinando, e temos médicos, temos agrônomos, temos várias áreas ensinando a leigos. Só que o veterinário, pelo Código de Ética, ele não pode fazer isso. Então, assim, esse é um problema que, assim, está, eu diria que meio que correndo solto. Os veterinários não estão respeitando, né, essa questão, usando a ideia que a homeopatia deve ser a homeopatia popular e ela deve ser ensinada a todos, né? E como os médicos fazem isso, os veterinários também se sentem no direito de fazer, né? E eu estou colocando isso porque a MVHB já chamou a atenção de alguns profissionais por fazerem isso, mas assim, eu acho que esses profissionais, eles continuam fazendo. Então, assim, o que mais seria possível, né, fazer além de simplesmente chamar atenção? Porque chamar atenção não adiantou de absolutamente nada. Então, o que acontece? A gente, se chamar atenção não funciona, né? Acaba eu não sei o que está acontecendo. Dele, põe o teu mudo, tá dando eco. Então, muitas vezes a gente tem que acabar, né, fazendo a denúncia para o conselho, né? E essa é a saída, talvez, né? A gente sabe que é complicado fazer isso, porque às vezes a gente está se indispondo com um colega, né, que muitas vezes é nosso vizinho,
né? E a questão, às vezes, de fazer denúncia anônima, por exemplo, acaba dificultando a questão do conselho na investigação do fato, enfim, e a gente sabe que os processos éticos, eles precisam ser bem fundamentados para que se abra o processo, né? Então, acho que se, né, a associação, por exemplo, chegar e falar com o cliente não dá resultado, daqui a pouco vai ter que, né, ir na instância maior, que é o conselho mesmo. Já foi realizado isso, quando eu falo de chamar atenção, não estou falando que a associação chamou atenção. A associação levou essa questão para os conselhos, devidos conselhos, né? Mas o que eu vejo, eu nem tinha nem estava, né, de posse do cargo que estou hoje, mas assim, o que eu vi foi assim, o conselho provavelmente chamou a atenção do colega, porque foi levado ao conselho, então o conselho chamou a atenção dos colegas, mas a gente vê que os professores, eles continuam dando aula para leigos como se nada tivesse acontecido. Então, eu só estou colocando aqui para uma discussão mesmo. Então, assim, para a gente pensar junto no que, né, o que mais podemos fazer, porque é antiético. Sim, é antiético. Não tá explícito no nosso código de ética, né? Então, o grande problema é que muitas vezes, né, até chegar numa instância de uma pena maior, por exemplo, o veterinário vai chegar no conselho, vai ser chamado a atenção, daí depois, se ele incorre no erro, daí as penas vão aumentando, mas, né, às vezes não são penas que vão fazer sentido para aquele colega, e eu acho que isso aí daí tá dentro da própria ética desse colega, né, de seguir cometendo aquele erro que ele sabe que ele está cometendo. Obrigada, Cibele. Maria Cristina? Ok, é isso mesmo. Então, até para complementar o que a colega Cibele colocou, e em forma de dúvida também, porque em relação à homeopatia, ela falou que são colegas dando aula em cursos para leigos, né? E em relação à homeopatia, alguns anos atrás, infelizmente, houve aprovação de uma lei de formação de terapeutas, onde pode ser, não precisa ser médico, nem prescritor para fazer o curso. E, infelizmente, nessa formação de terapeutas foi incluída a homeopatia. Então, existe um respaldo legal nos cursos. Não tem mais a lei? Não, tem, Cristina, mas ela é para os médicos. O veterinário, ele tem no seu código, pelo menos se eu estiver errada, por favor, me corrijam. Mas, pelo que eu sei, o único profissional que pode trabalhar com animais é o médico veterinário. Então, a questão da formação dos terapeutas, essa lei, ela pode englobar os médicos. Mas, no caso dos veterinários, o veterinário, ele é o único que pode ensinar animal e ele tem essa prerrogativa. E ele tem no próprio Código de Ética a questão de não ensinar a leigos. Sim. Então, teoricamente, a lei dos terapeutas aplica para os médicos, mas não aplica para os veterinários. Mas seria, claro, bom saber a opinião de um advogado, de alguém que entendesse mais sobre isso. Mas, no meu entendimento, vale para médico, mas não vale para veterinários. Sim, eu não conheço em profundidade a lei. Eu sei que ela é permitido o ensino da homeopatia na formação do terapeuta, não médico.
Então, aí eu não sei como, nem sei como ficaria aí tanto a situação do médico como do médico veterinário, porque esses cursos, infelizmente, têm esse respaldo legal, entendeu? Então, como poderia ficar isso? O respaldo é do curso, mas não é do médico veterinário que ensina nele. Não, o respaldo é do MEC, que tem essa lei aprovada para permissão do ensino da homeopatia para a formação do terapeuta. Como eu falei, eu não conheço detalhes da lei, não sei se nessa lei está implícito tais e tais profissões, entendeu? Cristiane, tem alguma coisa, assim, alguma informação a respeito disso? Não, é que como a Cibele falou, a partir do momento, né, que o médico veterinário ele é o único profissional habilitado a tratar de animais, né, ele não pode ensinar esta técnica para outras profissões, né, independente do que diz ali na lei. Então, o meu entendimento é esse, claro, né, a gente tem aí, né, talvez pessoas que sejam mais habilitadas a falar sobre isso, mas eu acho que essa é a ideia. A Elis queria falar. A Elis quer falar. Microfone, Elis. Microfone. Talvez seja uma contribuição, mas não sei, está aí o doutor Vicente, que já pode nos ajudar nisso. O que eu sei é que o CRMV, nos conselhos, ele vai alertando, chamando a atenção do profissional, até que, por fim, é cassado o diploma, né? Se ele, de fato, não cumpre as exigências, né? Mas também sei que uma lei maior se sobrepõe à da medicina veterinária. Então, talvez, se o MEC, por ser maior do que o CRMV permite, talvez, então, aí o veterinário possa dar os cursos. Doutora Taide, pode contribuir conosco sobre isso? Essa é a minha dúvida, exatamente. Essa é a minha dúvida. Puxa, esse é um tema tão específico, né? Porque envolve temática educacional, que envolve a regulamentação até do MEC, né? Porque ensinar, não me parece, eu posso estar errado aí nesse ponto, não me parece que o ensino possa ser privativo de médico veterinário, né? De fato, é bem controvertido, precisaria analisar com mais A questão é, quem rege a profissão são os conselhos, é o Conselho Federal. Então, na verdade, o que está acima? Isso eu estou perguntando, porque eu também não sei. O que está acima? O conselho ou o MEC? Teoricamente, é o conselho que rege a profissão. Na realidade, educação, né? pelo meu entendimento, é o MEC. O MEC que regulamenta, porque os conselhos não têm autarquia sobre a educação. É o MEC que tem essa responsabilidade. Mesmo da veterinária, de qualquer... Eu faço aqui uma analogia com a advocacia. A OAB, tempo todo, faz críticas aos currículos das faculdades de direito, mas quem dá a última palavra sempre é o MEC. Mesmo que a OAB seja contrária, ela até pode opinar, mas a última palavra em termos de currículo, né, de atividade educacional, acaba sendo do Ministério da Educação. Porque tanto pela comissão de ensino, a gente presencia isso, né, agora com várias denúncias, enfim, mas é o MEC que regulamenta, nós não temos poder nenhum sobre isso, né? A gente pode até argumentar, fazer o que a Lisandra disse, né, entrar com as notificações, enfim, mas é decisão do MEC. Pessoal, eu sei que esse assunto daria aí um dia só de palestra, né, mas já não é adiantado da hora, então acho que vamos encerrar, né, Cris, esta palestra e essa fala. Realmente, acho que a gente debateria até às 5h30 da tarde, né? Mas em respeito também ao próximo palestrante. Obrigada, então, Cristiane Ritter, por esta excelente fala. Tem vários elogios ali no chat, fica à disposição, né? Mas todo mundo gostou, com certeza. E passamos, então, para a próxima, que é a Karine, que vai fazer a apresentação. Agora aguardamos o Eduardo aí a fazer o nosso